queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para apresentar um episódio com a nossa querida Jaqueline Hara, membro da equipe do podcast, que vai tratar sobre aspectos tributários na alocação e na compra de imóveis, o que você precisa saber. Antes de começar o episódio, os recadinhos de sempre. Siga o nosso perfil no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, o atual X, nossa página no Facebook e encaminhe e-mails mandando sugestões, elogios, críticas. Entre em contato conosco e enche o nosso coração, deixe o nosso coração quentinho no contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Um bom episódio. Primeiramente, agradecer o convite da Comissão de Direito Imobiliário, através da Adriele, que tem sido aí uma parceira nossa, né, nas dúvidas em relação aos registros, até a tributação em si. A Comissão de Direito Tributário também, que tem sempre oportunidade aí a gente conversar, trocar uma ideia. Falamos do trânsito da coisa julgada, da subvenção, tributação das apostas e agora falando um pouco sobre a tributação no direito imobiliário. Eu vou fazer um sinal aqui para vocês. Alguém sabe o que significa esse sinal? Quem assiste Netflix? Esse aqui é um sinal dos dorameiros. Então, quem não conhece, convido a ligar o Netflix e assistir um episódio de dorama coreano. E por que eu tô falando isso? O direito tributário é um drama da vida real. A gente vivencia na prática várias dúvidas, idas e vindas, entra com uma ação, ganha, TJ perde, reverte no STJ, perde no STF. Então, assim como nos episódios aí românticos, que você assiste 4 episódios para ver o casal encostar a mão um no outro, no tributário também é praticamente isso, né? A gente demanda aí anos de ação judicial, anos de estudo. Quando a gente quer encostar a mão no fisco lá para ter uma restituição tributária, um crédito, ele pode reverter e falar, não, isso aqui na verdade você que nos deve. Então, o tributário realmente é um drama na vida real. E para trazer vocês aqui um pouquinho para o nosso mundo dorameiro, e para vocês entenderem também um pouquinho melhor sobre os aspectos da tributação no direito imobiliário, a gente separou aqui em temporadas. Vamos supor que hoje estamos iniciando aqui o nosso Netflix com a tributação dos imóveis residenciais. Então, só para vocês terem uma noção da amplitude que é esse tema em relação à tributação e direito imobiliário. Se nós formos falar de imóveis rurais, já tem outros aspectos específicos em relação aos imóveis rurais, principalmente quando a gente fala de ganho de capital. Tem a questão também de empreendimentos e incorporações, e daí a gente entra nas questões de tributação específica, de regime especial, de constituição de sociedades diferentes como SPE, SPC. E, por fim, a reforma tributária. Coloquei novos episódios, porque ontem mesmo nós tivemos aí um episódio, né, do primeiro texto, vamos dizer assim, da lei complementar, que foi levado aí para 300 páginas e 500 artigos, tá? Só isso para começar a reforma tributária. Então, aqui, novos episódios, sugiro. Quando vocês assistem um episódio, quem pula a abertura? Muita gente pula a abertura, né? Não tem a paciência de ver o que já aconteceu, como que se conheceu, como que nasceu o personagem, quais foram os traumas da vida dele, né? Então é normal que a maioria de nós pule a abertura e já ir direto no que interessa. E o que interessa para nós? Talvez interesse a venda, né? Eu realizar essa venda. Para quem é advogado, imobiliário, para eu fechar esse contrato, para eu fazer a escritura, para eu fazer o contrato de compra e venda. Então a gente normalmente quer pular a abertura para realizar o nosso trabalho. Então, aqui eu trouxe mais ou menos como que funciona o caminhar de um cliente entre todas as nossas profissões. Aqui nós temos advogados, imobiliários, tributaristas, corretores. Então, como que é? O cliente vai lá, passa pelo corretor, quem vai assessorar ele a escolher qual que é o melhor imóvel, como que estão as condições de mercado, como que está o zoneamento da cidade, a questão inclusive econômica, né? Se vale a pena ou não vale a pena investir agora, enfim. O corretor tem um papel importantíssimo nessa fase do cliente na hora de fazer uma compra do imóvel. Fez a compra do imóvel, precisamos fazer a formalização. Daí que ele vai buscar, ou dentro da própria imobiliária, tem um advogado, tem uma pessoa que assessora, tem os modelos contratuais, e ele vai fazer a parte de contratos. Daí que entra o pessoal da comissão, contrato de compra e venda, escrituração, registro imobiliário, pagamento
dos tributos, taxas, emissão de certidões. E daí, passada essa fase, o cliente vai lá e fala assim para o contador: seguinte, contador, comprei um imóvel, tá aqui, declara no meu imposto de renda. Daí o contador às vezes vai olhar e vai pôr a mão na cabeça. Fala assim: sério que você fez assim? Mas como que eu vou registrar isso? Cadê o lastro? Enfim, 1000 outras situações que o contador, quando chega na mão dele, já foi, né? Já está documentado, já está registrado, já pagou imposto, enfim. Essa é a realidade. E daí entra aqui na parte do direito tributário. Muitas vezes, o caminhar do cliente chega até nós nessa situação. Quando vem uma notificação de lançamento, um auto de infração e um DARF para pagar. Então, a jornada dele conosco, por muitas vezes, começa assim. Eu trouxe aqui exemplos recentes, né, que eu recebi de clientes aqui no WhatsApp, de 2024, um lançamento esse daqui foi um ganho de capital. Em abril, agora um lançamento do ITBI, de um registro de um imóvel que teve ITBI suspenso. A prefeitura, passados 2 anos, fiscalizou e entendeu que deveria fazer a autuação por conta da atividade preponderante. E daí, temos algumas opções. Ou fazer a defesa, ou verificar se tem alguma possibilidade de reduzir os valores, que o lançamento foi feito de uma forma equivocada, mas isso vai caminhando. Talvez o cliente fique com uma pendência ali no cadastro dele. Isso pode se tornar, inclusive, uma ação judicial para discutir. E daí que entra na última fase, que é só Jesus na causa, né? Porque daí você entra todo nesse ciclo do judiciário, de incerteza sobre as decisões, de insegurança jurídica, e daí o cliente fica com essa pendência. E a gente sabe que pendência implica em redução no cadastro dele, em poder de compra, enfim, tudo isso, tá? A pergunta é: você realmente está atento às oportunidades para o seu cliente? O que você está pulando na abertura ali que está deixando passar? E você não está conseguindo enxergar o que você pode oferecer de melhor para o seu cliente? O que você pode agregar de valor na sua prestação de serviço, na sua consultoria, na sua venda, para o seu cliente se sentir mais confortável, para ele ter uma segurança jurídica, para que ele tenha toda a jornada de uma forma segura e que ele saiba que lá na frente ele não vai ter que procurar um tributarista, que ele não vai receber um lançamento, que ele não vai receber uma notificação. Então vamos começar aqui o nosso episódio número 1. Aqui é um caso prático, né? Nada de diferente que acontece. Então eu coloquei a Ana, que ela adquire e financia o seu primeiro imóvel residencial na planta. Acredito que essa é uma realidade bastante comum, né, das pessoas quererem seu primeiro imóvel, comprarem na planta e aí financiar, enfim, a gente sabe, né, como que, principalmente aqui em Londrina, né, que tem bastante construtora e o mercado imobiliário é bem aquecido. Primeira pergunta: a Ana precisa declarar esse imóvel dela no imposto de renda? Então, o primeiro ponto a observar é a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. A Receita Federal recentemente atualizou para R$800 mil a posse e propriedade de bens imóveis. Então, se ela adquiriu um imóvel e esse imóvel for acima de R$800 mil, ou que ela tenha pago, na verdade, R$800 mil, ela vai precisar entrar na obrigatoriedade. Ela realizou a venda desse mesmo imóvel com lucro? Se ela comprou, vendeu, com lucro, teria que fazer a declaração também. Ou se ela, por outras questões, ela também esteja obrigada a declarar o imposto de renda. Por exemplo, teve um rendimento superior a 30 mil, se não me engano, está 31 mil mais ou menos. Ou ela recebeu lucros da empresa dela acima de R$200 mil. E daí ela já estaria obrigada mesmo a declarar, então ela teria que informar. Daí aqui eu trouxe na prática como que funcionaria essa declaração no imposto de renda, tá? Hoje a gente pode baixar o aplicativo, né, baixar os programas, dependendo se é Windows, Mac, e você começar a fazer as informações. Então lá no campo de bens e direitos, você vai incluir o tipo do imóvel, daí tem apartamento, casa, construção. Tem uma discussão de que se eu compro um apartamento na planta, se eu devo informar como apartamento ou se eu devo informar como construção. Tecnicamente, eu entendo que você deveria informar como construção, até que você tenha efetivamente a propriedade desse bem e ele se torne um apartamento, porque ainda não foi feita a questão das matrículas, enfim. Então, você colocaria na situação de 31/2/2023, você tem que colocar o valor que você já pagou, não o valor total do contrato. Então, eu paguei a entrada, você contabiliza. As parcelas ou prestações com a construtora, com o financiamento, já pagos, coloca. Taxas de evolução, enfim, impostos também
que tem eventualmente gerado, pode incluir. E despesa de corretagem. Por que é importante você incluir todos esses valores na hora da declaração? E para quem é corretor, talvez seja até uma dica, né? Porque ninguém quer pagar corretagem. E deve ter uma discussão aí, né? Uma pechinchada, não quero pagar, diminui a corretagem. Mas aqui é um ponto de argumento. Poxa, a corretagem aqui pode ser inclusa como teu custo de aquisição. E custo de aquisição lá na frente, eventualmente, quando você for realizar uma venda, diminui teu ganho de capital, tá? Então, tem esse ponto também favorável da corretagem na questão da tributação, na venda também. Outra pergunta, eu já devo pagar o ITBI? A Ana, nesse momento que ela compra o apartamento na planta, ela já deve pagar o ITBI? Essa discussão foi para o judiciário e o STF no tema 1124. Quando a gente fala tema, é porque, assim, imagina ações do Brasil todo discutindo o mesmo assunto e o STF, ao invés de decidir todas, ele pega uma demanda representativa e decide com caráter geral. E essa demanda representativa se torna um tema. Então, ela define um tema para que todos sigam em caráter geral e vinculado. Então, esse tema fala que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Então, isso a gente até discutiu em outras reuniões, né, com a comissão, acho que foi a Nicole que veio aqui, e que o ITBI somente é devido no momento do registro imobiliário, na hora que você realmente passa a propriedade do imóvel para o teu nome na matrícula. Então, por hora, não se deve pagar o ITBI. Até pode. Ninguém vai o fisco não vai recusar, gente. Se você quiser emitir a guia, fica à vontade para emitir a guia e pagar, né? É assim. Daí entra numa discussão mais recente em relação à base de cálculo. Vieram me perguntar, Jaque, eu posso declarar meu imóvel com valor abaixo do valor venal? E essa é uma discussão que se permeou aí por anos. Pode. Se você for ver, o papel aceita tudo. Vai escriturar, o que você informar ali vai estar lá. A questão são as consequências disso, e principalmente no que está se consolidando no judiciário e automaticamente os órgãos fiscais vão aplicar isso, tá? Então, o que fala aqui no tema 1113 do STJ daí? A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU. Então, aqui, assim, condições normais de mercado, ou seja, valor da operação, condições de mercado, do que o imóvel vale. Porém, não está vinculado ao valor do IPTU. Não pode a prefeitura ou mesmo você declarar com o valor venal com base no IPTU. Por quê? O IPTU ele tem parâmetros diferentes de precificação do imóvel. Ele vai usar critérios mais gerais em relação a zoneamento e tudo mais. No ITBI, ele já usa critérios mais específicos, condições do imóvel, valorização da região, enfim, cuidados, enfim. E daí aquilo que a gente falou. Eu posso declarar um valor menor? Pode. Daí vem o item 2. O valor declarado goza da presunção de que é valor de mercado. Então, você declarou, entende-se que você declarou como valor de mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante regular fiscalização. Legal. Presume-se que você teve a boa-fé de declarar um valor de mercado e que o fisco só pode afastar isso com base em uma fiscalização específica, ou seja, o fisco não pode simplesmente pegar o valor venal do IPTU que ele tem lá, te autuar, ou ele não pode simplesmente pegar um parâmetro aleatório e também autuar você. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Então, vai ter que empreender realmente uma fiscalização, uma avaliação, vai abrir direito ao contraditório do contribuinte para ele contestar esses valores. Daí a gente vai na prática, né? Pode declarar? Pode. Só que o seu cliente está disposto a passar por uma fiscalização? Você está disposto a orientar ele a fazer uma operação dessa forma e futuramente ele receber um auto de infração? Qual que é a experiência que ele vai ter com o seu serviço em relação à sua orientação? Então, esses pontos que é interessante a gente alertar, porque nós vemos observando que o fisco realmente tem empreendido fiscalização, tem mandado autuação, notificação de informações, pede, enfim, informações e vai incomodar, porque ele tem esse respaldo. Então, assim, esse é um alerta importantíssimo para se fazer. Claro que, perfil de cliente. Eu quero fazer assim porque ele tem 5 anos para prescrever, enfim, eu prefiro assumir o risco de pagar um tributo menor porque eu não quero deixar dinheiro pro governo. Mas pelo menos assim, na função de nós advogados, nossa função não é decidir pelo cliente. É colocar as cartas na mesa, colocar as vantagens, desvantagens, riscos e até onde ele pode chegar.
Daí aqui, como nós estamos em Londrina, né, eu trouxe uma previsão do CTM, do Código Tributário Municipal, que está alinhada a isso. Então, a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel e dos bens ou direitos transmitidos apurados na data do efetivo recolhimento do tributo. O valor venal será declarado pelo contribuinte ou arbitrado pelo fisco, na forma da lei e do regulamento. Então, assim, 2 parâmetros de valores que você poderia colocar seriam o contrato celebrado com a construtora ou o valor financiado. E calcular aí os 2% em cima. Então vamos lá, segundo episódio. Coração indisponível, casa disponível. Ana vai morar na casa do seu noivo. Pra quê, né? Pagar aqui. Vou juntar aqui, morar na casa do noivo. E eu vou alugar meu imóvel por uma amiga. Minha amiga tá interessada em morar sozinha, já tá interessada que ela conhece minha casa, sabe que eu cuido bem. Então vou aqui fazer minha mala, vou na casa do meu noivo, já vou fazer um teste de casamento e vou pra lá. E aí, como que vai ser para Ana? Agora ela vai alugar uma casa e vai receber o quê? Locação. Então agora a gente vai entrar na tributação sobre a locação na pessoa física. Pessoa física porque tem uma diferença ali com a pessoa jurídica, a gente vai ver lá na frente. Artigo 118 do regulamento. Fica sujeito ao pagamento mensal do imposto sobre a renda a pessoa física que receber de outra pessoa física rendimentos de aluguéis. Então aqui já entra numa questão específica do imposto de renda. Não é aquele imposto que você vai fazer o ajuste anual, ou seja, agora, final do mês que vem, tem a declaração do imposto de renda. Você faz algumas informações e gera o imposto a pagar, certo? Quando você recebe aluguel, é diferente, porque a legislação prevê pagamento mensal do imposto, regime de caixa. Então, você recebeu o aluguel, você vai ter que fazer o quê? Carnê-leão. Ir lá no Carnê-leão Web agora, preencher os dados de aluguel que você recebeu e fazer o recolhimento. Quais são as deduções que você pode ter no aluguel? Eventual imposto e taxas, como proprietário que você tenha pago. Despesas de recebimento, o que é isso? Eu tenho uma imobiliária que intermedia aqui, ela me cobra uma taxa para fazer a administração do meu aluguel. Isso você pode também deduzir do valor da locação. E despesas, eventualmente, de condomínio, que você possa ter. Daí aqui eu vou pincelar um pouco a tributação na pessoa jurídica, que é diferente da pessoa física. Por quê? Enquanto a pessoa física recebe locação, a pessoa jurídica já tem a locação como uma atividade empresarial. E essa locação vai passar a ser receita operacional. Então, a locação vai ser uma receita da operação dessa pessoa jurídica. E ela vai entrar na tributação convencional das pessoas jurídicas. Qual que é a vantagem, entre aspas, de colocar os imóveis na pessoa jurídica? Porque tem um regime tributário que se chama lucro presumido, que oferece algumas vantagens ali no resultado. Mesmo que nós vimos que a pessoa física paga imposto de renda e tem as deduções. E a alíquota dela vai variar de isenta até 27,5%. Na pessoa jurídica, já vai ter incidência do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, e não tem deduções no lucro presumido. Porém, a alíquota dela pode chegar em média a 11,33%. Então, essa análise comparativa é importante fazer. Qual que é o limite da pessoa física que eu posso chegar que seja mais vantajoso que estar na pessoa jurídica? Só que esse assunto, daí é um assunto para a próxima temporada, né? Por quê? Quando você integraliza um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, tem alguns compromissos aí que devem ser cumpridos, inclusive pagamento de ITBI, cartório, ganho de capital. Então, hoje a gente vai se manter aqui na pessoa física, em imóveis residenciais, e lá na frente a gente pode conversar sobre as pessoas jurídicas. Aqui, só para dar um gostinho, né? Um caso prático de uma comparação aqui entre pessoa física e pessoa jurídica, tá? Uma análise de pessoa física que tem uma locação de R$15 mil, ela recebe R$15 mil de aluguel dos seus imóveis. E a gente fez o cálculo aqui. No final, ele paga por mês R$3.260 de imposto de renda. Ou seja, a alíquota efetiva dele está em 21,74%. E se você for converter na pessoa jurídica? Então, a gente faz todo o cálculo da pessoa jurídica. Como é lucro presumido, para a atividade de locação, a gente usa 32% como o percentual aplicado para a presunção. E daí, sim, aplica os tributos. 15% de imposto de renda da pessoa jurídica, 9% da CSLL, 0,75% PIS, 3% COFINS. E daí, convertendo,
Tudo isso em valores, R$15.000 de receita operacional. Convertendo, ele pagaria R$1.699 por mês na alíquota de 11,33% na pessoa jurídica. É vantajoso? Dependendo da quantidade de imóveis que essa pessoa tiver, é um cálculo que vale a pena fazer. E daí essa é uma análise que a gente faz também, né? Pessoa física, pessoa jurídica, uma redução de 48% na tributação mensal. E daí o cliente questiona, poxa, mas vou ter que pagar o ITBI, porque eu ouvi dizer que é isento o ITBI quando você faz uma holding. Isso que a gente mais escuta, né? Eu ouvi dizer que um amigo meu fez uma holding e ele teve isenção de ITBI, então ele não teve que pagar ITBI. Depende. Se você está colocando seus imóveis para locação, e se você tem atividade imobiliária, você cai dos critérios da isenção. Porque a isenção é desde que não tenha atividade preponderantemente imobiliária. Ah, então eu não vou fazer a hold. Depende. Com a economia tributária que você vai ter, com esse cálculo que a gente acabou de fazer, em 2, 3 anos você paga o teu ITBI. A partir daí é lucro. Você entra no teu ponto de equilíbrio. Esse cálculo que a gente faz para apresentar para o cliente, para ele analisar se é vantajoso ou não fazer essa estruturação imobiliária numa pessoa jurídica. Terceiro episódio. Ana está sonhando, está planejando a tão sonhada festa de casamento e quer vender o seu imóvel para pagar a festa. O título é Um Tributo ao Amor. Um tributo ao amor, será? Será que ela vai pagar um tributo em prol do amor dela? Em prol do casamento, da festa? É assim que os dorama fecham, né? E daí a gente vai falar agora do ganho de capital. Quando se fala em venda de imóveis, a gente entra no ganho de capital. Já sai da locação, né? E entra nos critérios que a lei prevê sobre a venda de imóveis residenciais. E aqui eu vou trazer 3 pontos para a gente analisar, que no dia a dia são questões que passam abatido e você pode gerar uma boa economia para o teu cliente. Como nós somos advogados, tem que trazer lei. Um pouquinho de legislação. Fica sujeito ao pagamento do imposto sobre a renda, de que trata esse título, a pessoa física que oferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em separado. Então, o que tem de diferente também? Por que você não paga o ganho de capital agora, quando você apura seu imposto de renda? Porque a lei prevê que eles serão apurados no mês em que forem auferidos. Porque o ganho de capital, ele é uma eventualidade. Então, uma eventualidade, você gerou a tua receita, no mês seguinte você vai ter que fazer a informação em pagamento para o fisco como ganho de capital, tá? E lá na declaração anual você informar que fez essa operação. Então, como que é calculado o ganho de capital? É a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Essa vai ser a sua base de cálculo para apurar o ganho de capital. E daí são medidas, são grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais, dependendo do critério que você for ir. Valor de alienação. Então, quanto menor o valor de alienação, menor o teu ganho de capital. Ali, o Paulo falou, corretagem na venda também. Se você incluir a corretagem na venda, se você arcou com essa corretagem, você vai poder colocar ali como redução do teu valor de alienação. Custo de aquisição, na mesma logística ali da locação que nós falamos, corretagem na aquisição. Se você teve construção, ampliação, reforma, às vezes você vai fazer uma venda do imóvel e você condiciona uma demolição para vender esse imóvel. Porque o comprador não quer aquela casa lá construída, você tem que demolir para vender. Você pode colocar como custo de aquisição. Obras públicas, às vezes tem uma exigência de calçamento, de pavimentação, a parte de esgoto, você também pode incluir isso como custo de aquisição. E o imposto, tá? Então, o que você pagou de imposto também pode colocar ali no custo de aquisição, reduzir o teu ganho de capital. E daí o cálculo médio é 15% de ganho de capital. Por quê? Até 5 milhões, 15%. Mas essa faixa pode chegar até 22,5%. Tá? A depender aí do valor da operação. Qual que é o primeiro ponto que a gente analisa quando vem alguma situação, né? O que a gente pode reduzir? Então, alguém vem com auto de infração. O que o tributarista vai olhar? Ah, se tem prescrição, decadência, se tem isenção, enfim. Então, a isenção é o primeiro ponto que eu quis trazer, porque a legislação, ela beneficia algumas operações com a isenção do ganho de capital. Se for imóvel único do contribuinte e a venda for até R$440 mil, e se dentro do prazo de 5 anos ela não operou da mesma forma, não fez nenhuma alienação, enfim, ela é isenta do ganho de capital, tá? Então, às vezes, um cliente seu quer vender um imóvel, você pode dar essa dica. Que valor que é o imóvel, quanto que ele pretende, dependendo da situação, não pule a abertura,
Poxa, conversa com o teu cliente. Você tem outros imóveis? Como que é? Tá no nome de quem? E hoje em dia, a gente, com a tecnologia, a gente tem acesso às matrículas de imóveis. Dá para buscar até por proprietário. Você coloca o nome da pessoa, CPF, ele busca tudo que tem de imóveis, o nome da pessoa. Descobriu a matrícula? Vai lá na matrícula, coloca o número da matrícula e ela te dá a certidão. As informações estão fáceis, por um custo de R$30. Tem a visualização sem a certidão oficial, vamos dizer assim, R$60. E só a visualização sem fins jurídicos, R$20. Esse é o custo que você vai ter para, às vezes, investigar melhor esse cliente e orientar ele melhor. Segundo aspecto da isenção, se num prazo de 180 dias você reinvista o produto da tua venda para aquisição de outro imóvel residencial, você também é isento do ganho de capital. Daí é uma jogada também, né? Às vezes você pode, com o seu network, trazer mais pessoas para ele comprar um outro imóvel residencial. E recentemente a Receita Federal, ela alterou 2 pontos ali na instrução normativa 2070 de 2022, permitindo que, se você vende o seu imóvel, você não precisa necessariamente comprar um outro imóvel residencial, mas se você já tem algum outro financiamento em aberto, você pode usar para quitar esse financiamento e mesmo assim se beneficiar da isenção tributária. Imóvel em construção e na planta também. Aqui é uma oportunidade. Fatores de redução. Por que as pessoas chegam e falam assim, porque eu fiquei sabendo que a partir que seu imóvel é antigo, eu não pago nada de ganho de capital, de 1900 lá. Isso ele está querendo dizer o quê? Fator de redução. Então, a legislação também prevê fatores de redução para imóveis, a dependendo do ano de aquisição que ocorreu. Então, até 1969, 100% de fator de redução. E daí, isso vai diminuindo conforme o tempo até 1988. Tá? Daí as alíquotas vai de 5% a 100%. E a partir de 2005, tem 2 fórmulas aí para se fazer, tá? Dependendo da data. Mas também são fatores de redução que você aplica para fazer a apuração do ganho de capital. É uma continha que eu trouxe um caso prático. Se vocês quiserem simular isso, vocês podem simular junto com a Receita Federal de forma prática. É só baixar o GCAP, é um aplicativo, e você coloca lá o CPF e tudo mais e vai simulando, vai brincando. Tipo de imóvel, valor, custo de aquisição, data, enfim. E daí você consegue ter uma noção melhor de quanto que ficaria o fator de redução. E eles calculam certinho. Então, nesse caso, ele calculou 44,59% de valor de redução. Esse valor vai ser aplicado sobre a base de cálculo ganho de capital. Daí vai gerar uma segunda base de cálculo com fator de redução. E daí sim vai aplicar a alíquota 15% a 22,5% sobre essa segunda base de cálculo do ganho de capital. Daí aqui algumas operações diversificadas, né? Às vezes você pensar um pouquinho fora da caixa e trazer oportunidades diferentes para o seu cliente e até mais negócio para você. Por exemplo, um advogado que sempre está recebendo contratos, operações, conhece um cliente que quer vender um imóvel, daí vem um segundo cliente que também quer comprar e vender, enfim, poxa, por que vocês não fazem uma permuta aí? Porque na parte tributária a permuta é vantajosa, tá? Então é uma opção legal também de se fazer e você gerar também negócios com um benefício tributário bacana. E daí a gente vai entrar na questão da permuta com torna e permuta sem torna. Via de regra, a permuta sem torna, ela não gera ganho de capital porque presume que tem uma equivalência. Então, o teu custo de aquisição contábil vai ser substituído pelo valor de alienação do imóvel que você está recebendo em permuta e ele vai se equiparar e não vai gerar ganho de capital. Porém, se você fez um negócio, você recebeu o imóvel, mas esse imóvel vale mais que o teu que você está dando e você tem que pagar uma torna, daí vai ter uma apuração também do ganho de capital sobre essa torna. E mesmo assim, por ser um valor de diferença, a tributação também vai acabar sendo um pouco menor. Daí é um alerta que a gente faz. Eu não achei nada em jurisprudência. Normalmente, quando a gente faz um estudo para cliente, a gente pesquisa legislação, daí vai na jurisprudência do CARF, né? O CARF é como se fosse o STF na instância administrativa. É o órgão máximo dentro lá do órgão administrativo que vai julgar os nossos processos. Então, vamos recorrendo e chega na instância final, que é o CARF, que fica lá em Brasília. Então, não achei nada no CARF. Jurisprudência também a gente vai pesquisar daí. Se eu perder no CARF e eu for para o judiciário, o que o judiciário tem entendido? O que o TRF4, que é aqui da nossa região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem decidido? O que a STF tem decidido? Parâmetro doutrinário. Que para caracterizar a torna e a permuta com torna, o valor que você paga em torna não pode ser mais que 50% do valor que você está recebendo de permuta. Porque você corre o risco disso descaracterizar uma permuta, uma simulação, algo do tipo. Tá? Então, um cuidado que também é importante ter nessas operações. E um segundo cuidado, que daí é a questão da permuta sem a torna.
Vamos fazer o seguinte, vamos permutar um imóvel aqui e você. O seu vale um pouco mais, mas assim, deixa. A gente faz um negocinho ali, deixa, porque daí a gente não paga ganho de capital. Vamos fazer assim? Olha essa decisão. Registro de imóveis, escritura pública de permuta de bens imóveis de valores venais distintos sem torna. Representa acréscimo patrimonial de forma não onerosa a caracterizar doação. A ausência de comprovação de recolhimento de imposto de transmissão causa mortes e TCMD. E daí, o que a gente está falando aqui de imposto de renda, tributação federal. Agora entra o interessado aqui, que é a nossa receita estadual, porque o ITCMD é o imposto de competência estadual. Então, daí já entra um segundo zoiudo falando, pô, você não pagou imposto de renda, não pagou isso, agora aqui, calma, isso aqui é doação. Vocês estão simulando a operação. O valor venal de cada imóvel permutado é diferente. Então, tomem cuidado também com essas operações. Tem ITBI na permuta. Cada permutante vai pagar o seu próprio ITBI conforme o imóvel que vai receber, tá? Então, nesse momento também paga o ITBI na hora do registro. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Por mais que a gente tenha essas informações, eu não sei o caso prático ali, como é que foi, mas com certeza teve um valor que chamou a atenção, sim. Para eles terem feito todo o processo de administrativo, de fiscalização, é porque realmente chamou a atenção o valor venal. Normalmente, assim, o fisco, ele dá valor para aquelas operações grandes, porque hoje em dia a gente não tem a energia suficiente, nem tecnologia suficiente para ficar cruzando tantas informações. Então, atualmente, é algo que tem mudado, a gente, né, sabe que dentro da Receita Estadual, eles têm um programa novo que eles investiram para acusar informações de constituição de holdings. Ele faz a identificação inversa, né? Então, ele coloca o CPF e aparece todas as pessoas jurídicas que esse CPF é sócio, para caracterizar grupo econômico, estruturações patrimoniais, enfim. Quando tem essa operação de permuta, os dois registros devem ser concomitantes, simultâneos, né, praticamente. Em cartórios diferentes, eles permitem. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, né, é que a gente tem essas informações de hold, de isenção de TBI, enfim, né, isso tudo que a gente vem ouvindo aí na internet, no mercado, ou de conversa entre nós mesmos, né. Mas é importante a gente entender de onde que vem essa informação do imóvel de 1900 e tralalá que não tem ganho de capital. Poxa, é do fator de redução, né, como a gente viu aqui. E saber também identificar nos números quais são as vantagens e desvantagens daquela operação. É você colocar numa planilha, calcular isso, ver quais são as incidências tributárias sobre isso e mostrar para o teu cliente. Então aqui eu trouxe até um caso prático, claro que envolveu situações mais complexas, mas assim, o que nós identificamos nesse caso prático? Ela chegou, vou pagar ganho de capital. Vou pagar um ganho de capital de R$118 mil. Quem quer pagar R$118 mil? Quem quer deixar aqui na mesa do governo, ó, vendi um imóvel que eu levei uma vida para conquistar, para pagar, a gente sabe como que é, R$118 mil aqui porque eu vendi. Que o governo te ajudou nessa, né? É complicado isso. E a permuta contorna na pessoa física. Olha a redução que ela teve, respeitando aquele 50% que a gente falou do valor da torna. Olha a redução que ela teve de apuração tributária se ela fizesse uma permuta. E ela já tá procurando. Tô procurando aqui pra ver quem quer fazer uma permuta. E você não conhece ninguém, já tá mexendo os contatos dela, tá? Porque ela não tem pressa de vender. Então, se ela conseguir se organizar melhor, ótimo. Na pessoa jurídica, ganho de capital. Olha o ganho de capital na pessoa jurídica. Isso vai depender se você também contabiliza esse imóvel como estoque, como ativo imobilizado. Se você não se organiza junto com o seu contador, às vezes a operação é totalmente inviável. Aqui é uma situação em que gerou um ganho de capital, porque esse imóvel estava registrado como ativo imobilizado. E quando você vende, ainda que na pessoa jurídica, você tem um ganho de capital. O mesmo imóvel. E não é tão simples a reclassificação, porque pode entender que você está simulando para você ter um benefício fiscal. Tá? Porque, via de regra, quando você recebe o imóvel, a primeira declaração, você já tem que colocar a finalidade para que ele serve. Se é um imóvel para a tua operação, para a execução dessas atividades, ou se é um imóvel que você vai usar ele como um produto para venda. Então, você vai classificar ele como ativo imobilizado, como estoque, como investimento. Tem umas 4 opções de classificação. Então, se você reclassifica, hoje teve uma mudança de entendimento com essa solução de consulta. Você pode, tem o critério de CPC não jurídico, mas o CPC contábil, você pode reclassificar. Só que desde que você não, por exemplo, eu peguei uma infração de que ele reclassificou e já vendeu o imóvel. Então, assim, tem alguns critérios que a Receita vem entendendo para te autuar. Atividade. Se ela é uma atividade consultoria, de repente ela coloca o KNAI lá de compra e venda de imóveis, daí vende o imóvel.
Tem um termo que é o tal do propósito negocial, que o fisco usa muito. Qual que é o propósito negocial da tua operação? Se ela identifica que não teve, simplesmente o propósito negocial foi ter economia tributária, já era. Daí, por que a gente está discutindo essa questão de ativo imobilizado e estoque? Porque aqui nessa simulação, receita operacional é um imóvel que estava no estoque e foi vendido e teve receita operacional e não mais ganho de capital. Olha a vantagem também em relação ao ganho de capital, R$124 mil. E daí a permuta, também a permuta na questão das pessoas jurídicas. Daí é aquilo lá, né? De novo, não pule a abertura. Como que esse imóvel foi usado anteriormente por essa pessoa jurídica? Ele foi sede da empresa? Como que ele foi contabilizado? Ou você vai querer correr para vender esse imóvel? Vamos fazer desse jeito, tal, porque a Jaqueline falou dessa forma. Não pule a abertura. Entenda melhor qual que é o contexto do seu cliente, como que esse imóvel está classificado, o que esse cliente pretende também. Às vezes você fala, vamos fazer assim, assim, assado, mas o cliente nem quer isso. Nem quer isso, porque virou moda, holding, por exemplo. O cliente nem quer, ele só quer resolver a vida patrimonial e familiar dele. Ele quer fazer um plano de sucessão, quer fazer rápido, não se importa se ele vai gastar com tributo. Tem cliente que é assim, então a gente tem que entender o que ele quer para atender ele da melhor forma. Então, não pule a abertura. Entenda o contexto do seu cliente, entenda as expectativas dele para você conseguir fazer a sua melhor assessoria. E para que ele também tenha uma experiência boa conosco, né? A gente está aqui na OAB, a gente não fala só da parte técnica e jurídica, mas também a gente fala das questões comerciais na advocacia. Querendo ou não, a gente tem que vender o nosso produto. Né? O nosso produto é o nosso serviço, um serviço bem prestado, porque a gente trabalha com indicação. É uma profissão que é movida à confiança, à credibilidade. Então, isso tudo vale a pena nessas reuniões das comissões, né? A gente também conversar. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.